iniciando esta aula. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade rica que tu estás nos concedendo. Pedimos que a tua graça, que nos basta, a tua misericórdia, possa nos acompanhar nesta aula. Possa teu Santo Espírito nos falar, nos ministrar através desta temática, desta matéria que estamos desenvolvendo. Mais uma vez te pedimos que tu nos ajudes, ministra aos nossos corações, às nossas mentes, ajuda-nos, ó Deus, a fixar a tua palavra e a tê-la em prática, que é o mais importante. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Lutas, problemas, dificuldades, todos nós enfrentamos a diário, mas o importante é que estamos vencendo e continuaremos vencendo no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Me ajuda, me dá a tua necessária graça para ministrar a tua palavra, porque tu sabes que eu preciso desta graça, porque sem ela eu não faço nada, não posso nada. Obrigado, entregamos esta classe, esta aula, nas tuas mãos, agradecido no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, estamos partindo aí para a nossa quinta aula desta matéria de Teologia Sistemática 1. Essa é a quinta aula da nossa matéria de Teologia Sistemática 1. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, quinta aula, matéria de Teologia Sistemática 1. Segunda-feira, 17 de junho de 2020. Eu estava fazendo uma revisão no final de semana, deixa eu anunciar isso aqui a vocês, eu também vou postar no grupo para deixar isso bem explicadinho, para não haver nenhum tipo de dúvida ou mal entendido, né? Como é uma matéria enorme, dividida em duas frações, creio que vocês se lembram disso, né? Que a apostila, ela cobre duas frações, né? Teologia Sistemática 1 e Teologia Sistemática 2. Alguém se lembra disso, correto? Sim ou não? Quero ter certeza que todos estão se lembrando disso. Perfeito. Como é uma apostila que cobre duas partes, duas frações, eu estava pensando, analisando, né, no sábado e ontem que eu trabalhei, né, que eu tenho expediente interno, então eu trabalhei no sábado, no domingo e disse, vou fazer o seguinte, vou propor isso aos alunos, eu creio que vai ser o melhor para eles. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira com respeito à prova. Presta atenção. A ideia inicial era uma prova em separado para cada um dos módulos, 1 e 2. Mas eu darei preferência a fazer uma só prova de 12 questões. 12 questões. Por quê? Porque eu vou usar os exercícios, certo? Não precisam vocês estudar todo ele, eu vou mostrar as páginas que vocês vão estudar e vocês vão fazer uma só prova, entendeu? E a nota que vocês tirarem nesta única prova, eu vou dividir em duas. Exemplo, digamos que a irmã Ruth tire 90. Então, eu vou partir 90 para os dois módulos, módulo 1, módulo 2, entendeu? Digamos que você tire 70, 75. Então, eu vou partir para os dois. 75, 75. Então, eu acredito que uma só prova de 12 questões, abrangendo os dois módulos, vai ser prático. Todos entenderam? Então, ao invés de haver o desgaste, que é um desgaste normal e natural, não é de fazer duas provas, embora estamos com o mesmo material, a mesma porção, não muda nada, só vai ter a virada do módulo, correto? Então, a gente vira o módulo e praticamente dá a continuação. Aí vocês têm mais tempo, né, para trabalhar com o estudo dos exercícios. Na medida que a gente vai corrigindo os exercícios, vocês já vão estudando, e uma semana antes da prova, eu vou dizer, vocês vão estudar este exercício, que vai abranger o módulo 1 e o módulo 2. Aí pronto, fica mais prático, mais compacto, vão fazer uma só prova de 12 questões e pronto. Já elimina, digamos, o peso de fazer duas provas. Todos compreenderam, gente? Acredito que vai ser mais fácil. E aí a nota que for tirada nessa única prova, ela se divide em duas partes, né? Se tirou 100, vai 100 e 100, para um e para outro. Se tirou 80, vai 80 para um e 80 para outro. E pronto. Perfeito. Hoje eu não vou poder corrigir os exercícios, né? Por causa de que meu filho já veio aqui na porta já 2 vezes dizendo que mãe está precisando de ajuda. Eu já expliquei para ele. Eu fiz um sinal para ele, na calma, e aí já mandei uma mensagem de texto para o meu filho, está aqui do lado, mas para não interromper o andamento da aula. Então, eu vou fechar a aula
mas eu me comprometo na próxima semana, sem nenhuma dificuldade, se Deus quiser, se não tiver outro tombo, espero O que senhor pode não. mandar as respostas também no grupo e Ou eu eles posso fazem. fazer isso, eu também posso fazer isso. Posso fazer isso até sexta-feira, né? Entre quarta e sexta, então, boa ideia da nossa irmã Lúcia. Entre quarta e sexta eu já mandaria as respostas no grupo das partes dos exercícios que tínhamos que corrigir hoje. Aí já dá um bom adianto para vocês já estarem começando a estudar ou avaliar, certo? Muito boa, irmã Lúcia. Obrigado pela sugestão. Então, entre quarta e sexta, como no máximo, eu já estou mandando ali para vocês, né, no grupo. Tá? E isto, irmão José Carlos está reconfirmando. Obrigado, irmão José Carlos. É porque é muita coisa que tem acontecido aqui do meu lado, então naturalmente, a gente acaba se esquecendo, embora eu anoto tudo, mas quando ocorrem esses sustozinhos, né, que nenhum de nós somos imunes de termos sustos, problemas dessa natureza, parece que dá sei lá, um wipeout, né, um apagão na nossa memória. Mas é a idade, né? Eu não tenho a juventude da irmã Ruth, eu não tenho a juventude da irmã Lúcia, entendeu? Eu não tenho a juventude da irmã Jeane, então vocês estão jovencíssimas, enquanto que eu já estou. Irmãos, Não dentro de tão 5 jovem mais anos. não, pastor. Gente, vocês são Estamos aqui com jovens. as pernas doendo, ó. Saiu um Eu em pouquinho cinco, ontem, ó, mas eu em pernas cinco doendo. anos eu estou batendo 70. Graças a Deus. Não posso me queixar, não. Em 5 anos eu estou batendo 70 Estava anos. falando com Então, meu filho agora, pastor. Fui fazer caminhada, aí eu volto com as canelas doendo, os pés doendo. Meu filho, eu não sou mais a mesma. Ele, muda de não, mãe, você assunto, está irmã cheia Ruth, de por vida favor, porque ainda. só está me deixando angustia. Eu vou fazer 70 anos em 5 anos, então fica quieto. Muro, falamos isso em outra hora que a gente está mais renovado. Página 8, os atributos comunicáveis de Deus. Vamos lá, então. Página 8, os atributos comunicáveis de Deus. Eu sei que o irmão José Carlos e a pastora Priscila devem estar com alguma situação aí resolvendo, por isso que estão com o vídeo apagado, mas resolvam o que Eu puderem estava comendo, resolver. pastor. Aí eu já imaginava, fica tranquilo. Eu já imaginava, não fica bem, né? Com o vídeo aberto comendo, né? Fica um negócio complicado. Mas depois que vocês resolverem o lado de vocês, podendo abrir o vídeo, eu agradeço. Vamos lá então. Os atributos comunicáveis de Deus. Não é querendo chover no molhado, mas é sempre bom recapitular. Já falamos que os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não pode compartilhá-los conosco. São exclusivos, unicamente deles. Já os comunicáveis, ele pode, não é, transferi-lo, compartilhá-los conosco. Vamos conhecer então os atributos comunicáveis de Deus. Embora o termo pessoa, está aqui na nossa apostila, não seja aplicado a Deus na Bíblia, aceitamos Deus como uma pessoa, porque ele possui atributos próprios de pessoa. Esses são os chamados atributos comunicáveis, sendo os principais. Eu vou ler a listinha e aí nós vamos destrinchá-la. Espiritualidade, conhecimento, veracidade, bondade, amor, graça, misericórdia, longanimidade, santidade, justiça. Esses são os principais. Tem mais do que isso? Tem pelo menos mais 45. Mas eu não vou fazer menção desses mais de 40 atributos comunicáveis. Seria muito extenso. Então, vamos só abordar os mais importantes, os principais. Vamos lá. Espiritualidade. A Bíblia não nos dá uma definição de Deus. O que mais se aproxima disso é a palavra dita por Jesus em João 4:24. Ele não diz que Deus é um espírito. Presta atenção que isso aqui é interessante. Mas que ele é espírito. Olha só. Outro texto que mostra bem quem é Deus está na primeira carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Vale a pena ler esse texto? Vamos lá? Eu sei que vocês já passaram por esse texto, mas em alguns casos a gente não coloca a devida atenção, né? É um texto até bem conhecido, quero acreditar, que 1 de Timóteo 1,17, pelo menos, eu conheço já há um bom tempo, e ele fala de alguns detalhes bem interessantes, né? 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 17.
assim diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Esse texto é muito conhecido, só que a gente não presta atenção nos detalhes. E tá aqui os detalhes, né? Imortal, invisível e único Deus. Até aí alguém vai dizer, até aí parece que é algo que é normal, soa como normal para nós. Mas vamos entender o que é imortal. Tá? Imortal, como já sabemos, que não pode morrer, não tem condições de morrer. Né? O nosso Deus é eterno, nunca nasceu, nunca foi criado e não pode morrer, é imortal. O invisível é que não tem uma forma visível, uma forma que podemos enxergar. Mas Paulo explica, preste atenção, isso aqui é interessante, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os tipos de corpos que existem, corpos animais e corpos espirituais. E se você continuar lendo com atenção o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai detectar que nas distinções ou diferenciações entre corpos animais e espirituais, entre os corpos espirituais há uma classe desses corpos que podem se materializar, de ter uma aparência visível, física. É estranho, né? Porque a gente só tem a noção de corpo quando se trata de matéria, que é palpável e o que é visível. Mas no mundo espiritual existem corpos que podem ser palpáveis, olha só que interessante, mas não podem ser vistos. Na nossa cabeça não faz sentido, concorda comigo? Não encaixa, porque a gente tem aquele conceito humano de visibilidade e de corporeidade, ou seja, de tocar, não é de tocar. Isso aqui é um corpo porque ele é tangível, mas o corpo espiritual pode ou não ser tangível, né? O irmão José Carlos dá o exemplo do vento, tá aí. O vento, ele existe, tanto que a palavra espírito no grego é a mesma para a palavra vento, pneuma. Olha que interessante. Igualzinho no hebraico, a palavra vento no hebraico é ruach. Tanto que o nome do Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. A tradução literal para Ruach HaKodesh é o vento santo. O vento santo, ou fôlego santo, ou sopro santo, né? Que é traduzido em uma versão melhor compreendida, o Espírito Santo. É a mesma coisa, ragiasmos pneumáticos, né? O vento santo. Então, no mundo espiritual, temos que ter muito cuidado, né? Que o conceito de corpo não tem nada a ver com o nosso conceito no mundo físico. Por isso que aqui diz, né? Que João 4, vamos lá ler João 4, 24, para que essa dúvida, se há alguma dúvida, ela não fique pairando na nossa mente nem no nosso coração. Como diz exatamente o texto de João 4, 24. Vamos lá, João capítulo 4, versículo de número 24. Deus é espírito. E observe, né, que a palavra espírito está em maiúsculas. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito. Estão percebendo aí que o espírito aí agora, essa segunda palavra espírito está em minúscula. Adorem em espírito e em verdade, porque ele está se relacionando com quem? Conosco, seres humanos. Por isso que está aí, espírito em minúsculo e em verdade em minúsculo. Mas quando você vê espírito, Deus é espírito. Quer dizer que ele é uma pessoa que tem identidade espiritual, como nós temos uma identidade espiritual, não é? Lembre-se que por detrás deste corpo que eu e você temos, tem uma alma. Alguém me acompanha? E por detrás desta alma tem o espírito, que é o fôlego de vida, aonde o Espírito de Deus dentro de nós
habita. Aí temos a alma, que também é a parte imaterial, bem estranho isso, né? Porque isso a gente aprende na matéria que já passamos por ela, antropologia bíblica, certo? Nós somos seres tripartides, ou tripartidos, espírito, alma e corpo. Há uma corrente teológica que ensina que somos apenas corpo e alma. Eles não creem na existência do espírito, é uma coisa estranha. E tem uma outra corrente que só diz que o homem é corpo e espírito, não acredita na existência da alma. Então são correntes heréticas, provenientes lá do segundo, terceiro século depois de Cristo, até no tempo, né, do apóstolo João, se pregava sobre isto. É como o irmão José está falando ali, sobre a dicotomia, né, sobre a dicotomia. Então a dicotomia era muito difundida nos tempos do apóstolo João, entrou no segundo, no terceiro século, e até hoje tem um grupo aí de evangélicos que são dicotômicos, né? Mas a Bíblia nos dá muitas razões para crermos e aceitarmos a realidade da tricotomia, e nunca da Pastor, mas eu dicotomia. acho que os dois pontos dá muito, a Bíblia nos dá muito forte o ponto. O que eu sinto, por exemplo, quando eu olho dentro do judaísmo, que são dicótomos, né, eles acham que a alma, na verdade, enquanto ela não tem um relacionamento com Deus, né, ela está inerte, mas no momento que ela eleva o relacionamento espiritual, entendeu? Ela vai para um novo nível. Se vai para um novo nível, ele praticamente vai para o terceiro nível. Vamos colocar então isso ao contrário, em relação ao espírito. Aí seria a inércia do espírito, não é? Immanuel Kant fala sobre isso, mas com respeito ao espírito. Enquanto o espírito do homem não tem um relacionamento com o espírito de Deus, o espírito está ali, mas está abafado, está como inerte, está como dormido. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, com a salvação, aí muda o assunto. Aí ele tem um encontro, não é, com a habitação do próprio Espírito de Deus dentro do espírito dele, aí desperta, entende? O seu lado espiritual. Por isso que nós, quando conhecemos Jesus, conhecemos ao Pai, conhecemos ao Filho, passamos a adorar a Deus aonde? Na nossa alma, não. No nosso espírito. Lembrando que a nossa alma é onde está a mente, as nossas emoções e a nossa volição, que é a nossa vontade. Isso é importante, fica bem claro. Na nossa alma está a nossa mente, está as nossas emoções e está a nossa volição, que também é chamada de vontade. Essas são as 3 propriedades da alma. E quais são as 5 portas da alma para o corpo? São os 5 sentidos, não é? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, a alma ela tem 5 portais que fazem a comunicação com o mundo exterior ou, consequentemente, com o nosso corpo. Parabéns, nosso irmão Wellington, paz do Senhor, irmão Wellington. Tá bonito no planeta, acho que mudou a configuração da câmera. Gente, peça um endereço da câmera que o irmão Wellington comprou. Tá diferente Do meu filho. demais. Ele que arrumou isso aqui, pastor. Fala sério, homem. Eu sei que a sua esposa olha para o irmão e diz: você é o homem mais bonito da face da terra. Então ela quis que se ficasse bem claro, bem patente, né? Ó, tá sendo filmado, o homem mais bonito de Waterbury. Fala sério. Aos olhos de nossas esposas, nós somos um Alain Delon, né? Como minha esposa disse. Você é lindo, carequinho e tudo, mas você é lindo. Fala sério. O amor é cego, gente. Fica quieto. Você que tem uma esposa e te ama muito, você sabe que o amor é cego. Então, irmão, parabéns. Amém, A CUT está um pêssego, diz o irmão José Carlos, né? Então a sua CUT está um pêssego. Olha a poesia, né? Que o irmão José Carlos. Gente, temos que descontrair. É tanto estresse que a gente tem na vida que se não descontrairmos um pouquinho na aula, a gente entra em infarto, tem um AVC. Mas, meu irmão, parabéns, parabenizo o seu filho, né? Seu filho é muito bom para trabalhar com essa tecnologia, né? Na verdade, tem que acertar a câmera. Acredito que vocês acertaram a câmera correta e deu um excelente foco. Parabéns. Isso aí, obrigado. Se fosse contar ponto, eu lhe dava agora 50, mas não conta, porque senão complica a vida dos outros alunos. Vamos lá para o conhecimento. Falamos da espiritualidade. Todos entenderam sobre a questão da espiritualidade? Creio que não temos muito que divagar
nesta área, porque como nós somos seres humanos e entendemos de maneira materializável sobre a espiritualidade, é um pouco mais complexo. Já o conhecimento é um atributo comunicável que faz um pouco de sentido para nós. É a perfeição de Deus pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais, num só ato eterno e simples, também chamado de onisciência. Olha que interessante. Deus tem todo o conhecimento, então ele conhece tudo. Tudo. Quando eu falo tudo. O passado, o presente, o futuro. Ele sabe quem eu sou, quem é você, sabe a fundo quem nós somos, sabe o que vai acontecer nos próximos 10, 30 segundos, na próxima hora, nos próximos dias. Então, ele tem todo o conhecimento. E olha que interessante, né? Na soberania de Deus, ele interfere, em alguns casos, em parte do conhecimento que ele já tem. Ele, em parte, ele não interfere em tudo. Mas, repito, Deus é soberano. Se ele tem que interferir em alguma parte da história humana, ele interfere. E tem coisas que ele não interfere. Como, por exemplo, já me questionaram, se existe um Deus justo, um Deus bom, um Deus amoroso, por que Deus permite as mortes que ocorrem no meio das guerras, dos conflitos, né? Como esses dias eu estava evangelizando um americano que ele é pró-palestino, pensa nisso. Aqui no condomínio, pró-palestino, homem, ele se mata pelos palestinos, ele é americano, lá Gema, nasceu em Dakota do Norte, mas tem um amor doido pelos palestinos, eu quietinho, esse cara não pode saber que eu sou judeu não, senão eu tô no sal. E ele dizendo, se existe um Deus justo, por que está permitindo esta morte de tanta gente ali em Gaza? Israel é um genocida. Alto lá, o senhor tem provas disso? Não, a mídia está vinculando que Israel tem sido o maior genocida de todos os tempos. Mas que prova? Isso prova? A mídia? Ela consegue provar isso 100% correto, genuinamente? O que é isso? A mídia pode estar manipulando e está manipulando. O senhor é pró-Israel? Eu sou pró-Israel. Mas é contra os palestinos de forma nenhuma. Os palestinos, tanto os palestinos como os israelitas, estão passando por uma provação sem igual e eu vejo que os dois estão sofrendo, os dois lados estão sofrendo, entende? Esse é o problema. Então ele ficou meio confuso e ele queria saber o porquê eu era tão defensivo ao lado de Israel. Claro, eu não vou dizer para ele que eu sou judeu, sabe que eu sou cristão. Aí, num ponto da conversa, ele entendeu. Não, talvez porque o senhor é cristão, o senhor é pastor? Sou ministro do Evangelho. Agora está fazendo sentido. Então, o senhor defende o lado de Israel, mas não defende o lado dos palestinos. Não, eu não estou aqui tomando lado. Eu estou aqui tomando lado pela justiça. E a mídia, infelizmente, ela manipula. Entende? Então, se tem um. Então, eu não acredito que exista esse Deus, de tanto que o senhor fala, mas existe. Mas qual é a razão, então, do sofrimento? O pecado do próprio homem gera o sofrimento. Aí ele ficou mais confuso. Não acredito. Como o pecado do homem está atingindo pessoas inocentes, mas é consequência. Veio lá do Éden. Aí eu tive que, em alguns minutos, traçar o plano da salvação. Ele ficou pensativo. A princípio ele estava muito resistente, entende? Muito nervoso. Mas as pessoas, geralmente, elas querem pensar dentro de uma lógica. E até não tiro a razão que as pessoas queiram pensar dentro de um plano lógico, compreendem? Mas você tem que mostrar dentro da Bíblia que nem sempre a lógica satisfaz uma linha de pensamento que possa atender uma certa coerência. Como a fome no mundo, né? A fome no mundo. Por que Deus permite tanta gente morrer de fome? Consequência do pecado do homem. E agora? Para levar um ímpio a entender isso é complicado, mas você tem que levar na palavra, na escritura, explicar, né, que através do pecado de um só homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Então você tem que ir bem devagar, com paciência, porque explicar para algumas pessoas o plano da salvação, né, se constitui um grande desafio. Um grande desafio. Mas vamos lá. Vamos então à questão do conhecimento. Vamos em Jó capítulo 12, versículo 13, rapidamente. Jó 12, 13. Jó capítulo 12, versículo de número 13. Isso, Jó 12, 13.
Quem achar esse texto de Jó 12:13, pode ler para nós? Jó 12:13. Não, Jó, com, sim, com- sim, por favor, adiante. não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Deus tem a sabedoria, a força e tem o quê? O conselho e o entendimento. Tudo isso que se resume na palavra conhecimento. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 27 e 28 diz o seguinte texto: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É a pergunta que o profeta faz. Não há escudrinhação do seu entendimento, né? Outras traduções trazem conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus não tem medida, não tem extensão. O seu conhecimento, o meu conhecimento, o nosso conhecimento tem um tamanho certo. Chegou no tamanho, não tem como esticar. O conhecimento de Deus é infinito, não acaba nunca. Conseguimos entender isso? É impossível. Impossível imaginar um ser que tem um conhecimento imenso, imensurável, que não se pode medir. Consegue colocar isso na mente? Não, impossível. Porque a minha mente, a sua mente, a nossa mente, ó, ela tem um tamanho, ela tem uma capacidade X para armazenar tamanha quantidade de informação. Agora, imagina a mente de Deus. Preste atenção, se Deus fosse revelar a palavra dele pelo conceito da mente dele, seria impossível para nós entendermos os seus propósitos ou percebermos uma parte dos seus propósitos. Alguém está me acompanhando? Por isso que ele usou a Bíblia com uma linguagem humana e dentro de um conhecimento que fechou o espaço de 66 livros. Então, o que nós temos dentro deste livro é o suficiente, olha que loucura, para caber dentro da nossa mente tão pequena e finita. Aí você vai dizer, peraí, pastor, se esses 66 livros tem momento que me dá um nó na cabeça, imagine se Deus fosse revelar a incomensurabilidade do seu conhecimento para nós. Bom, primeiro a gente não conseguiria. Dava conta, né? Não, Muito nem limitado. 0,5%, irmã Lúcia, nem Pastor. 0,5%. Sim. Pastor, mas o livro de Isaías é praticamente uma Bíblia, né? Ele tem 66 capítulos. É o resumo da Bíblia. É o resumo da Bíblia aqui. Ele fala de tudo, do princípio ao fim. Exatíssimo, exatíssimo. Então Deus foi muito sábio, e é sábio, sempre será, em ter colocado nesse livro o suficiente que coubesse aqui dentro. E agora vamos ser sinceros. Mesmo este livro não cabe ainda aqui dentro. Concorda comigo? Não cabe. Não cabe. Você estuda. O pastor, a gente começa a meditar, às vezes, um pouquinho a mais. Tem hora que você tem, you need a break. Você precisa parar, fala, não é too much, muito na minha cabeça. Você tem que parar, porque é só o Espírito de Deus para nos ajudar a encaixar as coisas devagarinho dentro das nossas limitações humanas, né? Vocês estão compreendendo, irmãos? Ainda que este livro, Deus decidiu limitá-lo em 66 livros, ainda é impossível encaixarmos o conteúdo dos 66 livros aqui dentro. Concorda comigo ou não? É impossível. É impossível. Imagine se ele não fizesse isso, em nos ter dado esses 66 livros. Meu Deus, a gente desista. Mas para a gente entender o quanto nós somos pequeníssimos em tudo, e sobretudo neste atributo comunicável chamado conhecimento. Outro atributo comunicável chamado veracidade, está ligado com verdade. Vamos lá. Deus é perfeitamente confiável em sua revelação. Ele vê as coisas como realmente são. Olha só. O Salmo 25:10, Isaías 65:16, Jeremias 10:10, João 14:6 nos revelam isso. Vamos ler pelo menos 2 desses textos. Geralmente é chamado de fidelidade.
uma vez que Deus está sempre atento à sua aliança e cumpre todas as promessas que fez ao seu povo. O homem, por sua natureza própria, isso é da natureza do homem, não é porque o fulano seja desonesto ou tenha maldade em si, alguns têm, outros não. Mas o ser humano não consegue ser plenamente fiel. Não consegue. Uns se esforçam e com muita dificuldade são. Outros não conseguem. É tipo uma fidelidade condicionada ou uma fidelidade temporária. É claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, podemos, suando muito, mas não é pouquinho não, é suando muito, nos esforçarmos para sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Concorda comigo? Suando muito. Está no Espírito conosco, o Espírito Santo conosco, e mas suando demais, chorando, sangrando. Temperado, né, pastor? Como é que é? E ser temperado, porque às vezes a pessoa parte para um lado da religiosidade e acaba matando o outro. Exato. O ser humano tem dificuldade enorme de ser equilibrado. Enorme. Não adianta, gente. Não adianta. Você pode dizer, eu sou um camarada equilibrado. Mentira. Em alguns momentos até conseguimos sermos equilibrados, mas quando estamos debaixo de muita pressão, pode acreditar, esse equilíbrio sai fora. É impressionante. Pouquíssimos, de 10 pessoas, está provado, de 10 pessoas debaixo de pressão, 2 conseguem se manter no equilíbrio, porque a pressão é que prova o nosso caráter, prova a nossa fé, entende? Prova a nossa veracidade. Assim que ele é fiel? Ele bate no peito que é fiel, tá certo. Eu conheço só um que chama-se Deus, o Senhor Jesus. Este é 100% fiel. Aconteça o que acontecer, passe o que passe, ele não muda, ele não muda. Ele prometeu, ele cumpre. Agora, o ser humano, não. O ser humano, peraí, a situação mudou. Como mudou, eu não posso cumprir o que eu falei. Já está observando? Que o ser humano, muitas das vezes, para cumprir, ele depende das circunstâncias. Nem a maldade, nem a falta de honestidade. Ele depende das circunstâncias. E a coisa mais maravilhosa, Deus não depende de nenhuma circunstância para cumprir o que ele prometeu. Faça sol, faça chuva, está o dia nublado, está o dia ensolarado, está tudo errado, está tudo certo, ele cumpre. Ele cumpre. Alguém tem testemunho disso, irmãos? Que Deus cumpre todas as suas promessas? Eu tenho, na minha vida. Não sou melhor do que ninguém, gente, deixa bem claro. Eu tenho o testemunho que Deus, não importa, ele cumpre. E a coisa mais interessante, que essa é a parte mais impressionante. Ele não cumpre as suas promessas porque eu seja bonzinho, porque a irmã Giane se comportou bem, ou porque o nosso irmão Wellington ficou bonito na foto. Meu filho Wellington está bonito na foto, eu vou cumprir minha palavra com ele. A carta de Paulo a Timóteo diz: se somos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Entenda, irmãos? A fidelidade de Deus não está condicionada à minha ou à sua fidelidade. Olha que lindo! Não está condicionada ao fato de eu fiz ou deixei de fazer. Não, se eu fiz, Deus não vai fazer. Quem disse isso, irmãos? Você fez ou deixou de fazer, Deus vai fazer. Se ele te prometeu, você, faça bem ou faça mal, ele, por grande misericórdia e pela fidelidade que ele tem ao nome dele e à palavra, ele vai cumprir. Agora, as consequências dos nossos atos, aí nós vamos pagar. As consequências, né, das falhas, da infidelidade nossa para com ele e para com a sua palavra, isso a gente vai ter que arcar, não tem jeito. Peça perdão, Senhor, perdão, reconheço e tal, amém. Mas a consequência fica. Já Deus não, ele não deixa de cumprir as suas promessas. Alguém tem certeza disso, gente? Vamos lá. Tem consciência disso? Isto. Irmão, aconteça o que acontecer na sua vida. Deus prometeu, ele não precisa da minha ou da sua fidelidade, ele vai cumprir o que prometeu. Agora, a minha infidelidade e a sua, segura. A gente vai ter que pagar. Não tem jeito.
Se você bate no peito, Senhor, eu sou fiel a ti nisso, nisso, e Deus está olhando, vou te pegar na esquina. Vamos ver se você vai cumprir o que falou. Aí Deus te pega ali, te pega ali, te pega ali, te pega ali, meu filho, eu te perdoo, mas tu vai pagar as consequências daquilo que você disse que seria fiel. Mas não foi, pronto. Esse é o ser humano. O ser humano não consegue, não tem essa capacidade da veracidade. Vamos ao Salmo 25:10, rapidamente. Salmo 25:10. Salmo 25, versículo de número 10. Um salmo conhecido, acredito eu, posso estar errado. O 23 é conhecidíssimo, o 24 é conhecidíssimo. Agora, o 25:10, eu quero acreditar que alguns de vocês o conhecem. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus mandamentos. Aí tem que haver um acordo. Eu guardo os mandamentos, eu guardo o concerto do Senhor, então as veredas do Senhor para nós vão ser apresentadas no formato de misericórdia e de verdade. E essas duas coisas combinadas falam do quê? De veracidade, de fidelidade. Isaías 65:16. Isaías 65:16. Isaías 65:16. Diz assim: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Olha como Isaías intitula o nosso Deus, o Deus da verdade, porque nele só existe a verdade. Ele, na verdade, é a verdade. Ele é a verdade. Por isso que até uma espécie de redundância, né, de chover no molhado, né? Falar que o nosso Deus não é a verdade seria uma aberração. Jeremias 10:10 para fechar. Jeremias 10:10. Jeremias 10:10. Outro texto muito curioso e muito interessante sobre a veracidade do nosso Deus, que está ligado ao seu caráter de fiel. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, não temos uma gota de dúvida que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é veraz, que o nosso Deus é a verdade. Bondade, ainda que eu possa até mesmo batalhar para ser fiel, mas a nossa fidelidade nunca se comparará à fidelidade do nosso Deus. Bondade. Jesus disse, ninguém é bom senão um só. Marcos 10:18, Lucas 18:8-19. Isso porque Deus é a bondade absoluta e perfeita, e se ele é bom em si mesmo, também o será para as suas criaturas. Agora, observem que Jesus disse, só tem um que é bom. Lembram-se, o jovem rico, bom mestre, que não está enganado, só tem um que é bom, o Pai. Ah, peraí, mas Jesus não é Deus, ele não estava ali na condição de Deus, estava. Só que ele reconheceu que a bondade absoluta parece uma contradição, né? Soa como algo contraditório, mas não é. Porque ele aqui está transferindo a bondade absoluta para o Pai unicamente. Jesus poderia dizer, eu sou também bom. Não, mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer que Deus, seu único filho, o próprio Jesus, foi dado por amor a nós. Então, quer dizer, né? Não tem como, é ele mesmo. E é o Pai. A bondade plena e absoluta está com o Pai. O próprio Jesus se eximiu. Gente, pare para pensar, irmãos. O próprio Jesus, sendo Deus, não quer trazer sobre si que ele, como Deus, poderia dizer, eu sou bom também. Mas não, só tem um. O Pai. Uau. Confunde um pouco? Um pouco.
Mas é fácil, por outro lado, de se entender que Jesus está querendo dar toda a glória ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é digno de glória? É. É digno de adoração? É. É digno de toda a reverência nossa? É. Mas ele joga tudo para o Pai. E o Espírito Santo, eu pergunto, é digno de toda adoração? É. É digno de toda glória? É. É digno de todo louvor? É. Mas joga tudo para o Pai. E para o Filho, que é o mais interessante. O Espírito Santo não fala de si próprio, nem se glorifica. Glorifica o Pai, glorifica o Filho. E Jesus, Jesus é mais lindo ainda. Ele é Deus. Gente, pare para pensar. Jesus é Deus. Mas ele nunca quer roubar a glória que ele entende. Ela pertence ao Pai. É ao Pai. É ao Pai. Meu Deus. Como é que vai ser esse encontro lá no céu, gente? Eu já tenho. Minha cabeça fica dando 1000 voltas. Eu sei que eu vou ver o rosto de Jesus, nós vamos vê-lo, né? Se Deus quiser, no dia do arrebatamento da igreja. Vou dar um abraço, um beijão de Jesus. Você também vai fazer a mesma coisa. Agora, diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, que lá no final do milênio, e do trono branco, quando forem criados os novos céus e a nova terra, nós vamos ver o rosto do Pai. Caramba! E agora? Como é que entende isso? Não, não tente entender isso. Se você tentar entender isso aqui, ó, vai dar BO, vai dar curto-circuito na sua mente, na minha mente. Na minha mente, às vezes, dá. Eu fico assim, às vezes, ó, voando a maionese. Senhor, que lindo, né? Vai ser o dia do arrebatamento, vou ver teu rosto. Mas aí, o Pai, como é que vai ser? A gente vai ouvir o Pai, estar na presença do Pai, sentir a presença do Pai, mas não vamos ver o rosto do Pai por 1007 anos humanos. Que loucura! Depois que terminar a tribulação, depois que terminar o milênio, depois que terminar o trono branco, aí entra o novo céu e nova terra, e Apocalipse 22, 4 diz que nós vamos ver o quê? O rosto do Pai. Uau! Não entenda isso agora, senão você não dorme. Eu Mas por passei que anos isso, pastor? querendo... Se a gente já está no céu, né? Ah, ai, Maria Madeirinha, oh meu Deus, a senhora agora chegou a uma conclusão maravilhosa. A gente vai estar no céu, a nossa mente vai ser outra. Não tem nada a ver com essa mente que eu e a senhora, com todo respeito, só tem uma mente muito abundante, muito abençoada, mas a nossa mente lá no céu é outra, vai ser uma mente A essência humana completa. mudou, né? Não existe essência humana mais. Exato. A nossa mente vai ser ilimitada. Sabe o que é uma mente ilimitada? Não tente entender, porque a gente não tem dessa mente. Ilimitada. Então a gente vai entender coisas que aqui nessa vida, nessa terra, esquece. Você fica doidinho, dá 10, 3, Vamos 20 falar a mesma piripaques. língua. Exato. Exato. Deus vai Nós se vamos revelar. conhecer assim como nós somos conhecidos, né, pastor? Exatamente. Irmãos, não tem como medir isso em palavras ou pensamentos humanos. Pararam para pensar como isso aqui é grande, como isso aqui é excelso, como isso aqui é tremendamente alto para a nossa finita humanidade de pecadores que nós somos. Para pensar. Não é o amor de Deus? Gente, quando eu paro para pensar, eu começo a chorar igual a criança. Senhor, quem eu era para que tu olhasses para mim? Pecador, desobediente, filho da ira. Quem eu era? Um religioso, né? Porque eu nasci no judaísmo, moldado dentro de um quadradinho de uma religião. E o inferno ainda estava me esperando. Não é pelo que o fato que eu sou filho de Abraão que eu ia para o céu bonitinho, empacotado em um papel de celofane. Não, eu tinha que ter um encontro com o Messias, com Jesus. E ele lá de cima, ó, vou te salvar, judeuzinho, que pensa que está pensando que está com a salvação, né? Eu vou ter um encontro contigo. Graças a Deus que ele olhou para mim, teve um encontro comigo, falou comigo, me deu essa oportunidade. Entende? E hoje a gente tem uma mente um pouquinho aberta, mas nada comparada à mente que nós vamos ter. E nada comparado à bondade que vamos ter ali quando nos convertermos completamente perfeitos. Agora, isso aqui é pesado, ó, o amor. Eu te amo com o amor do Senhor. Epa, cuidado. Essa declaração é difícil. Tem um corinho que diz, eu te amo com o amor do Senhor. Vou parar para pensar, isso aí é complicado. Fazer uma declaração dessas na base de emocionalismo, de romantismo, vamos ser sinceros, é difícil. Eu vou explicar por quê. Ó. Tá aqui o amor. Deus é amor.
Ele ama a todos, até o pecador impenitente, porque vê neste sua imagem e semelhança, embora corrompida pelo pecado. Fala em João 3,16. Mas ama o crente de maneira especial, pois os vê como seus filhos espirituais em Cristo. Está lá em João 16:27, Romanos 5:8 e 1 de João 3:1. Agora, para amarmos como Deus nos ama, muda o assunto. É difícil. Mas, pastor, então, esse atributo comunicável, ele é possível nós, Doutor. seres humanos, tê-lo? Sim. Oséias, Mas é difícil. Deus mandou Oséias casar com a prostituta. Ai, 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 agora pegou. Agora pegou. Faríamos isso normalmente falando? Não. Mas ele precisava de sentir esse amor, né? Ele precisava. Ele achava que Aí Deus não ele- amava o povo de Israel da maneira que Deus deveria amar. Então Aí Deus que está o negócio, permitiu. irmãos. É, Ele precisava, o profeta precisava sentir na pele a experiência do que é Deus amar um povo infiel. Porque leiam direitinho o livro do profeta Osés, 14 capítulos que falam sobre o que? A infidelidade do povo de Israel. Ô povinho difícil, é o meu povo, mas olha, te contar, povo difícil. Povo Prostituta é Israel. difícil. Hein? A prostituta era o próprio Israel. O É, próprio mas- Israel, Exatamente. gente, um negócio pesado. Pesado. O povo a quem ele escolheu através de Abraão. Lá no livro do profeta Oséias, está ali a imagem de Israel como uma prostituta, um povo infiel, um povo sem vergonha, um povo sem uma gota de pudor, uma gota de reverência, uma gota de amor ao próprio Deus. Gente, o negócio é pesado. Vai lá, Oséias. Pois não, senhor. Só aí, Pega lá. só aí a gente consegue ver, pastor, quanto a nossa mente é limitada, né? Porque nós não Limitadíssima. conseguimos entender o jeito que Deus trabalha, né? Para poder Limitadíssima. mostrar como é o amor, né? Nossa mente é limitadíssima, limitada, fraca, débil. Olha, você pode dizer, não, eu tenho uma mente brilhante. Mentira. Sério? Mente brilhante? Me engana que eu gosto. Nós pensamos que temos uma mente brilhante. Mas o pouquinho que a nossa mente tem sido iluminada pela palavra de Deus é um ato de misericórdia, gente. Ninguém pode dizer eu tenho uma mente brilhante. Não, tem que ser muito arrogante para dizer isso, né? Eu não sou louco, já me disseram, pastor, sua mente é brilhante. Qual? A minha mente, pobrezinha, minha mente é um bagaço de cana. Triturado e bem triturado. Fala sério, brilhante a mente do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu entrar nesse aspecto do amor, que nós, seres humanos, temos uma dificuldade doida de amar como Deus nos ama. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ó, isso aqui vai pegar pesado. Você vai ficar até com dificuldade de dormir um pouco essa noite. Eu já ministrei umas 10 vezes essa palavra e, olha, ganhei grande antipatia de muitas igrejas. João 15, 13. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém, olha, aqui está bem claro. Ninguém tem maior amor do que este. Pastor, porque eu saiba, o amor de mãe é o maior de todos. Mentira. A própria Bíblia fala em Isaías 49:15. Ainda que a mãe amasse a sua criança ou a sua cria de peito com toda a sua dedicação, o próprio Deus disse, eu te mantenho escrito na palma de minha mão. Gente, você pode dizer que o amor de mãe é o maior dos amores. Mentira, não é. É o amor de Deus. O amor de Deus supera o amor de qualquer mãe. Eu tenho uma esposa, estou há 30 anos casado. Meu filho mora conosco, 27 anos. Um galalau de homem. Eu creio que alguns de vocês devem conhecer meu filho, talvez não. Meu menino tem quase 1,90 m, 300 libras de massa e músculo. Não é gordo, é maçudo. De manhã, quando ele sai para o trabalho, o que ele faz? Vai lá no nosso quarto. Mãe, me abençoa, pai, me abençoa. Caramba, não cresceu não, rapaz. Mas o senhor me ensinou assim.
o bichinho não sai para trabalhar se não recebe a bênção da mãe e do pai. É um negócio... Até eu choro, falei, meu Deus, nem eu era assim. Nem eu era assim, né? Mas é aquela coisa, né? Ensina a criança o caminho no qual deve andar e nunca vai se desviar. Quando chega a mesma coisa, chegou, me abençoa. O quê? Mas eu já fiz isso de manhã, pai, faz de novo, por favor. Mãe, vai. Chega aquele rapaz que, com todo respeito, enjoa um pouco. Mas minha esposa, fica calmo, pode que enjoe, mas tem temor de Deus, tem respeito pro papai e pro mamãe. Então, meu filho, a minha esposa, ela me chama atenção, não reclama. Seu filho pode estar parecendo sistemático, igualzinho a ti. Mas melhor ser sistemático, mas tem temor a Deus. Entende? Se errar, vai errar pelas próprias pernas. Entende? Então é agarrado conosco. Às vezes até me afasto um pouco, mas não tem jeito. Ele é mais agarrado, que é natural. O filho homem é agarrado com a mãe. Entende? Eu amo meu filho de paixão, mas se eu fico muito agarrado, gera-se o quê? Muita dependência. Mas aí, no final das contas, ele acaba sendo filhinho de mamãe. Não que minha esposa o mime, mas não tem jeito, é filho único, né? Vocês vão entender. Filho único é assim, é inevitável. Então, eu já tomei esse... Eu sou filho único também. Então, eu tive que tomar um procedimento. Parece até estranho, né? Não, eu vou tomar um pouquinho de distância e para não ficar, assim, muito dependente, só fica dependente de mamãe. Então, né? Quando tem algum problema, enche a cabeça da minha esposa, né? Por que eu estou enchendo a cabeça do meu pai? Meu pai está muito ocupado, trabalhando muito. E se eu estressar meu pai, eu deixo ele doido. Mas isso, eu louvo a Deus, não me queixo, entende? Mas eu tive que tomar essa distância. Os irmãos estão entendendo? Eu tive que tomar essa distância para que não fique super dependente de mamãe e de papai. Mas é filhinho de mamãe, é dependente demais. E minha esposa, meu menino bonito. Hein? Não tem jeito, né? Quando esse menino se casar, quem vai sofrer mais aqui em casa? Minha esposa. Minha esposa vai entrar num parafuso violento. Eu estou tranquilo. Eu estou mais querendo casar, preciso de neto. Eu gritei semana passada, que eu estou querendo neto. Cadê? Onde estão os netos? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou fazer 70 anos sem neto, não negócio estranho. Mas o amor de Deus aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que este. De dar... Olha, isso aqui é pesado. A sua vida e os seus amigos. Aí pegou, pastor. Aí pegou. Quem de nós estaremos hoje nessa disposição? Lá, irmã Giane. Irmão, vamos ser sinceros. Ninguém mesmo, pastor, ninguém. Poucos estão nessa disposição, ou quase ninguém. Pela minha esposa. Sério? Você está disposto a morrer pela tua esposa? Sério, meu amor, meu pêssegozinho, meu moranguinho, sério? Está disposto? Aí quando chega na hora da avaliação... Quem te ama, que galardão terei. Ai. Irmãos, essa é a parte mais difícil para nós cristãos. Você pode dizer que não, mas por experiência, humilde experiência, amar como Deus nos ama, vamos ser sinceros, como Jesus ensina aqui, é muito difícil. A gente pode, mas temos que sofrer muito, chorar muito e ter, acima de tudo, uma intimidade com o Espírito Santo. Charles Spurgeon, famoso evangelista inglês do século XIX, disse uma frase que nunca saiu da minha mente. Você só vai saber o dia que tem o amor de Deus quando você se sacrificar pelo seu próximo. E é verdade. Você só vai saber que está cheinho do amor de Deus quando você se sacrificar pelo próximo. E faz sentido, ou não, irmãos? Aí você vai saber que está cheio do amor de Deus. O dia que você se sacrificar, morrer pelo seu próximo, aí aí alguém vai dizer, aquele ali morreu pelo seu amigo, porque estava cheio do amor de Deus. Alguém está me entendendo, gente? A gente se aproxima. Como? Repita. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, amar é mais complicado. Acredita? Perdoar não é fácil, mas amar é super complicado. Nos parâmetros que Jesus coloca para nós. É impossível? Não é impossível. Só que exige o quê? Muito sacrifício. Muito. Não é pouquinho, não. É muito. É muito, gente. Mas o processo do perdão, pastor, traz amor. Desenvolve o amor.
Mas E é um processo e cada um tem É suas limitações e seu É um tempo. processo, é É. um processo que dói bastante, você só pode acreditar nisso, dói muito e exige um sacrifício sem tamanho, entende? Então, que Deus nos ajude, por sua misericórdia, a sermos o mais próximos possíveis em termos deste amor de Deus. É possível? É, pelo Espírito Santo, mas como foi dito aqui, é um processo. E, de repente, esse processo pode tomar uma vida inteira. Entende? Eu até hoje nunca conheci ninguém que dissesse: eu amo perfeitamente como Deus ama. É ruim. É difícil. Não tem nada que presta, não. Não tem É nada que muito presta. Até o difícil. divórcio não existiria. Yes, yes. Agora, para fechar essa parte, para a gente continuar, para não estender muito, o único povo, preste atenção, vocês podem discordar de mim, isso aqui não é uma visão que eu tenho pela história da igreja. Então, há uma matéria chamada História da Igreja. O único povo que eu olho pela história da igreja que amou Jesus para valer, de acordo com João 15:13, foram quem? Os mártires da igreja. Os mártires que foram estraçalhados pelos gladiadores e pelas feras no Coliseu Romano e em outras áreas, porque eles eram desafiados. Aceita o governo de César como seu Deus e rejeita Cristo. O que faziam aqueles mártires? De jeito nenhum. Morremos por Cristo, mas nunca adoraremos a César como nosso Deus. Lembram-se disso? Milhares foram estraçalhados, pelo menos no Coliseu de Roma. Eu estive já 2 vezes ali. É uma sensação estranha. Você está no meio do Coliseu e fecha os olhos e mentaliza a morte, o massacre de milhares. E Só o diz a povo história. divertindo, né, pastor? Havia uma diversão fora do... Não, a morte daqueles cristãos era uma diversão fantástica. Eles se regozijavam, se deleitavam em uma fera cortando o pescoço de alguém, estraçalhando, arrancando o braço de outro. Era assustador, assustador. Mas a convicção daquele povo em dar sua vida por Cristo, gente, não se compara nem a minha nem a sua. A convicção, não, jamais eu vou negar ao meu Cristo. Policarpo, quando estava amarrado uma estaca para ser queimado, sabe o que disseram para Policarpo? Olha, o imperador mandou dizer o seguinte: Policarpo, nega Cristo e agorinha te tiramos daí. Sabe o que Policarpo respondeu? Você pode conferir nos anais da história da igreja. 80 anos este Cristo tem sido tão bom e maravilhoso comigo. Perdoa os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Serei eu louco em rejeitá-lo justo agora? Carrasco, traga a tocha, coloque a madeira e apresse o meu momento para me encontrar com meu Senhor. Alguém vai pensar que Policarpo queria suicídio ali. Não. Que já estava já o Carrasco com a tocha para colocar em cima para aumentar a chama. Só ele pediu mais lenha. John Hus E também. o Carrasco. Como? John Hus. John Hus também. Vocês hoje me queimam, mas dentro de 100 anos vai se levantar um cisne, que vocês não vão poder queimá-lo. E 102 anos depois, o que acontece? Vem Lutero. Hus foi queimado vivo em 4 de julho de 1415. Eu estive na cidade, no local exato, na praça, tem até a estaca intacta, né, com uma plaquinha ali no sul da Alemanha. Eu fiquei emocionado, me ajoelhei, não é que eu seja católico ou idólatra ou coisa parecida, mas eu fiquei muito emocionado e caí de joelhos em prantos, orando. Falei: Senhor, teu servo há centenas de anos foi queimado aqui por amor ao teu evangelho. Ajuda-me a ter esse amor, a morrer por ti, que não é fácil, não. Você morrer por Cristo, olha, tem que ter uma convicção, tem que estar cheinho do amor de Deus. Todos estamos de acordo com isso? Temos que estar cheinho do amor de Deus. Né, pastor? Jonas, ele relutou, né? Jonas, cruz credo, Jonas. Jonas foi uma falta de amor, foi Jonas. Jonas, como diz no interior do estado de São Paulo, né, tem uma expressão paulista, não sei se alguém aqui é de São Paulo. Jonas foi carne de pescoço. Sabe o que significa carne de pescoço?
Pessoa Nem um complicada. pingo de amor e de misericórdia ele tinha. Carne de pescoço. Ei, Jonas, mas Deus deu uma lição dura para Jonas. Prega. Vê aquela boboreira que do dia para a noite. Lembra-se da história de Jonas? Veio do dia para a noite, estava aquele solão e Jonas todo lá, bonitão. Ei, estou sendo protegido pelo Eterno. Daqui a pouco a boboreira seca, ele reclama e vem o sol. Ei, vai me matar com esse calor. Aí Deus dá uma lição para Jonas. Vem cá, tu está reclamando do calor? Tu está reclamando da boboreira que fiz crescer em menos de um dia? E aí? E aquelas 120 mil almas que estão para perecer em Nínive, tu está tendo aí misericórdia delas? Que lição pesada, né? Deus dá a um profeta religioso. Deus nos ajude a lutarmos em ter um pouquinho desse amor de Deus, que está difícil, mas não é impossível. Graça, epa! Essa é a palavra que eu mais gosto, graça. Só pela graça. Se não é pela graça, é pela desgraça. É a graça. A Bíblia geralmente emprega a palavra para indicar a imerecida bondade, o amor de Deus aos que perderam o direito e a ela, por natureza, estão sob a sentença de condenação. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. Vamos resumir uma palavra. A graça é um favor, é um presente dado sem uma gota de merecimento. Isso é a definição mais objetiva de graça. Eu fico assustado. Gente, me perdoe a franqueza, né? Embora eu seja um homem já de meia idade, mas me assusta quando eu ouço de púlpito pastores, evangelistas, presbíteros e até diáconos. Meu irmão, você merece. Merece o quê? Me explica. Merece o quê? Irmãos, eu continuamente ouço isso e assusta. Ontem eu estive ministrando numa igreja aqui em Orlando e eu vi na boca de um ministro, né, de um presbítero, minha irmã, você merece. Eu fiquei assustado, falei, Jesus. Aí com jeitinho, né, porque eu já estava com uma palavra sobre a graça de Deus. Olha só, eu com muito jeitinho tive que colocar para que ele não se sentisse ofendido. Ele ficou constrangido. Porque, irmãos, nós não merecemos nada. Pela graça sois salvos. Está lá escrito em Efésios, capítulo 2. Isto é dom de Deus, não vem de vós. Paulo deixa claro lá em Romanos capítulo 3, verso 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmão, irmã, você pode jejuar 3 vezes por semana. Você pode dar 30%, não 10%, 30% do teu dízimo. Você pode ir todos os trabalhos da igreja. Você pode bater no peito, eu não falto um culto, sou fiel. Você está fazendo mais que a sua obrigação. E é a graça dele que te sustém para fazer. Não é o mérito daquilo que vocês... Porque hoje tem uma doutrina diabólica dominando algumas igrejas pentecostais, sobretudo as pentecostais, falo com respeito, que é a doutrina da meritocracia. Já ouviram falar? Meritocracia. O coach também, né, pastor? O homem é o centro e acabou, você faz, você é... Irmã, isso me irrita. Isso me irrita. Aqui na Flórida, que eu tenho informação, Nova York, Massachusetts, é status, desculpa a franqueza, ser coach. Eu já fui convidado 3 vezes. Ó, pastor, você vai ganhar um bom dinheiro sendo coach. Esquece de ser professor de escola teológica, deixa a sua escola, trabalha comigo, você vai ganhar 10 vezes mais sendo coach. Hã? Como é que é? Repete. Eu pedi ele repetisse 3 vezes. Aí eu coloquei no vivo a voz para minha esposa ouvir. Minha esposa, sangue do cordeiro, manda fogo e queima esse herege. Irmãos, eu não vou trocar nada em ser coach para ganhar o quê? Não, irmãos, é graça. Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui por graça. Não porque fizemos ou deixamos de fazer. Alô, irmãos? Não é porque fizemos ou deixamos de fazer. Se estamos fazendo a nossa obrigação. Mas não é o fato de fazer que você vai ganhar direitos diante de Deus para ser abençoado. Irmãos, cuidado. Que Deus nos ajude. Vamos continuar servindo a Deus com amor, com graça, com carinho, mas nunca pensando em fazer troca com Deus. Isso chama-se barganha. A teologia coach, a teologia da prosperidade tem conseguido incutir isso na cabeça de muitos líderes. E hoje tá perigoso. Está perigoso. Cuidado. Pode ser até uma pessoa que você ama com tanto carinho e tanto coração, mas se ela disser, você merece, com carinho, interrompa ela. Não. Nós não merecemos nada.
tudo que temos, tudo Mas que se somos. Jesus diz que bom é só o Pai, agora imagina nós. Excuse me. Hello, gente, é graça. Ei, você está aí de pé nesta aula, é graça. Você vai acordar de manhã cedinho para o teu trabalho, suar a camiseta, é É graça. graça. É graça. Você chega do trabalho cansado, morto, para entrar na aula aqui. Quem está te sustentando é a Não, pastor, tem dia graça. que a gente não quer nem entrar, mas a Nem graça, entrar. a Mas a graça graça a te graça ajuda. te empurra, te sustenta, te coloca de pé. Tem dia, vamos ser sinceros, irmãos, não estamos aqui abrindo o coração nem confidenciando. Não tem dia que você não tem uma vontade de chutar 2 baldes com um só pé. Uhum. 2 baldes com um só pé. Ô, Mas pastor, você e não tem dia que a chuta. gente faz plano que você vai trabalhar amanhã e você levanta doente, você não tem condições. Então, quer dizer, é a graça, ela é a única que nos sustém em todas Semana as coisas. passada, um aluno em desespero. Pastor, fiquei 2 semanas sem trabalhar. Peguei Covid pela 3ª vez. Me ajuda. Uau! Se eu tivesse agora, eu te ajudaria. Mas o que eu fiz? Eu vou orar a Deus, Deus vai me dar uma direção. Aí eu orei, Deus me colocou no meu coração 4 alunos. Eu falei, o fulano está assim, assim, assim. Tem 3 crianças pequenas. Pegou ele e a esposa Covid. Não estão podendo trabalhar 2 semanas. O que vocês podem fazer por ele? Tranquilo, pastor. Conta conosco. Vamos. A graça de Deus está sobre nós. Vamos ajudar essa família. Graças a Deus, se juntaram entre 4 e sustentaram por 2 semanas essa família que ficou sem salário por causa do Covid. Aí eu louvei a Deus. É a graça, gente. Eu não quis pedir doações, né, mas eu fui em cima desses 4, que eu já mais ou menos conheci o coração deles e eu expliquei o assunto. Ó, falei um por um, não estou querendo expor esse casal, mas esse casal está passando uma situação difícil. Então, pode contar com a gente. E os 4 se conhecem, né? E se juntaram, graças a Deus, pela graça de Deus, apoiaram por 2 semanas esse casal. Fiquei feliz da vida. Pastor, estou devendo ao senhor o quê? Muita oração, só isso, só hora o que eu fiz é pouquinho. Jesus fez tudo, porque é a graça dele que operou na vida desses 4 irmãos que olha com o coração arrebentado e rasgado, abençoaram, né, esta família, com 3 crianças pequenas. E vocês acreditam que as 3 crianças não pegaram Covid? Coisa muito estranha. 6, 9 e Saudade de 11 Deus. anos. As crianças não pegaram, agora o pai e a mãe ficaram arrebentados por 2 semanas. Mas Deus é bom, porque a graça de Deus faz isso. Ei, alguém está de pé pela graça? Estou querendo pregar, não. Alguém está de pé pela graça? Eu quero ter certeza, eu sou uma delas. Eu estou pela graça. O meu esposo também pegou e eu falei, ó Senhor, Senhor, não me deixe eu pegar, porque um de nós tem que ficar de pé. Se eu pegar, quem vai ajudar a gente? E Meu graças Deus, a Deus, misericórdia. até hoje eu ainda não peguei. Graças a Deus. E não vai continuar pegando, irmã. Que a graça de Deus está sobre a sua vida. Não, a graça de Deus está sobre a sua vida e vai proteger a senhora, sua casa, vai proteger seu esposo, em nome de Jesus. Né? Minha esposa pegou 2 vezes o Covid. 2 vezes. Eu peguei só uma, meu filho só uma, né? Mas é a graça que tem nos sustentado, graças a Deus. Vamos lá, misericórdia. Eita, difícil. Difícil. Esse atributo aí para a gente ter é complicado, mas Deus tem. O que é misericórdia? É a bondade de Deus demonstrada para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independente dos seus méritos. Em sua misericórdia, Deus revela um Deus compassivo, que tem pena dos que se acham na miséria, e este sempre pronto a aliviar a sua desgraça. Salmo 57:10 e todo o Salmo 136. Outros termos sinônimos são piedade, compaixão e benignidade. O termo misericórdia, não sei se vocês já leram em algum lugar, ele vem de um termo do latim, miseris cordis. São 2 palavras, miséria, cordis, cardia, coração. Então a palavra misericórdia quer dizer o seguinte: Deus olhou em mim e em você um miserável. Sabe o que significa essa palavra, né? Não vale nada. E encontrou um lugar no coração dele para colocar a mim e a você. Está entendendo? Éramos miseráveis, mas Deus, no seu coração gigante, infinitamente cheio de amor, pegou e colocou Luiz Prestes, colocou o Wellington, colocou o José Carlos, colocou o Washington, colocou a Priscila, a Fabiana,
todos nós no coração dele, e cabemos todos no coração de Deus. Então Deus disse, agora eu tenho o quê? Misericórdia. Eu tenho compaixão. Um bando de miseráveis, não valem nada, mas eu decidi colocá-los dentro do meu coração. E agora eu os amo com misericórdia. Alguém está entendendo, gente? Não merecemos nada, mas é graça e misericórdia andam juntinhos. Eu costumo dizer que a graça e a misericórdia são irmãs siamesas. Siamesas. Então, lá, siamesas, ó. São diferentes na sua atuação, mas têm a mesma essência, a mesma Ô, pastor, essência. mas aí eu tenho uma pergunta aqui que eu fiquei meia confusa, tipo assim, se a graça ela é comunicável a nós, como que ela é comunicável? A misericórdia dá para a gente entender, mas nós temos essa graça vinda do Pai, que o Pai pode comunicar a nós, porque a misericórdia, sim, mas e a graça? A graça, ela é aquele é aquela capacidade sobrenatural que temos, aí entra a questão que foi aqui abordada, para o perdão. Porque sem a graça nós temos dificuldade de perdoar. Nós não sabemos perdoar. Sim. Nós não temos capacidade. John Wesley conta uma história, me permita rapidinho, temos 10 minutos para fechar a aula. John Wesley conta uma história, entre vários contos que ele escreveu, deixou registrados, né? De um pastor e de um evangelista. Os dois se odiavam até a morte, se odiavam, estranho isso, né? Se odiavam até a morte, eram membros da mesma igreja, da mesma congregação no interior da Inglaterra. E num dado momento, no mesmo dia, em lugares diferentes, os dois sofreram um acidente, um com uma charrete e outro cavalgando. Então, os dois sofreram acidente, um acidente, assim, no mesmo dia, em lugares diferentes, e caíram no mesmo hospital. No mesmo, acredite se quiser, no mesmo hospital. Ironicamente, os médicos colocaram os dois lado a lado, só com uma cortina dividindo. Aí, quando a enfermeira veio atender o outro paciente, né, o pastor todo arrebentado olhou para o evangelista. Você aqui? Meio cômico, né? E o evangelista, o que aconteceu? Aí o evangelista, eu estava na charrete no campo, sofri um acidente, estou todo arrebentado. E o senhor, pastor? Eu estava cavalgando e o meu cavalo perdeu o controle, me jogou no chão e eu estou todo arrebentado. Estavam lá os dois arrebentados. Aí estavam os dois gemendo de dor. Estavam, literalmente os dois quebrados. Aí nisso, o pastor que odiava tanto o evangelista e vice-versa, né? Não se sabe quem odiava mais quem, o pastor, o evangelista, né? Que eu me lembro da história, olhou assim, com o olho já quase que fechado, o outro estava enfaixado. Pastor, são quantos anos que a gente se odeia? Aí o pastor fechou os dois olhos, eu acho que são uns 17 a 18 anos, quase chegando 20. Quase chegando 20. Mas por que a pergunta? O senhor me perdoa porque eu fiz a sua vida impossível, lhe caluniei, denegri o senhor e tal. E o pastor está quieto ouvindo. Esse evangelista abriu o coração, né? Eu estou sentindo que eu vou morrer, eu vou partir para a eternidade, eu quero acertar minhas contas com Cristo e com o senhor. O que o senhor diz? Aí o pastor disse, se eu não saio dessa, eu te perdoo. Mas se eu saio dessa, nem com brincadeira eu te perdoo. Se eu saio dessa, nem por brincadeira. Agora, se eu não saio, eu te perdoo, pode ter certeza. No momento que eu fechar os olhos, dá o meu perdão para você. Isso é perdão? Não é perdão, irmãos. Isso é descargo de consciência. Porque o ser humano não sabe perdoar. E aí entra a graça. A graça, ela é comunicável a nós porque ela nos ajuda a ter aquela reação ou aquele comportamento que humanamente não conseguimos ter. Tem que ser pela graça. Ô, pastor, mas mesmo a graça de Deus em nós, a gente precisa aprender a fazer aplicações segundo as promessas de Deus em nossas vidas. Porque nós estamos aqui querendo ser teólogos, mas nós temos que sentar nessa carteira, nós temos que estudar, nós temos que aprender. E muitas das vezes nós temos dificuldade de aplicar a porção da palavra de Deus. Por exemplo, se eu pego a Bíblia, eu tenho dificuldade para perdoar. Eu vou entender o seguinte, a Bíblia nos diz que o nosso Pai, o vosso Pai celestial, vos perdoou de todo o pecado. Você fala amém, glória a Deus por isso. Porém, meu amor,
meu lindo, se você não perdoar o irmão ciclano, e nem o vosso pai vos perdoará. Mas isso é algo que você tem que ir aplicando até que essa palavra entra e faz morada. Né? É um processo, é um É um processo. processo. Mas esse Ah, processo, a graça está em nós. E eu dou liberdade para que essa graça trabalhe em mim. Né? E vai isso tem. depender, agora a senhora usou a palavra-chave, vai depender do nível de liberdade que eu der a graça trabalhar em nós. Aí entra uma escolha. Os irmãos estão entendendo? Entra em uma escolha. A graça está à nossa disposição, mas até que ponto queremos dar liberdade a essa graça fluir Sim. neste processo? Porque esse processo ele é doloroso, ele vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com as nossas razões pessoais, vai mexer com muita coisa que vai criar uma espécie de bloqueio. E a gente não vai querer abrir mão de certas coisas que julgamos como corretas. Vai mexer com o nosso ego, com a nossa vaidade pessoal. Não vou dar meu braço a torcer. Já ouvi isso muito da boca de muito pastor. Não quero expor a ninguém, nem que estou mencionando nomes, mas já ouvi demais isso. Eu tenho os meus direitos. Epa! Mais do que Jesus, ele tinha os seus direitos e deixou eles todos ali no trono de glória. E se fez menor do que os anjos, se fez servo, se humilhou. Então não me venha de falar com direitos. Todos nós temos direitos? Temos, mas o Filho de Deus, mais do que qualquer um de nós, tinha Mas direito sim, de continuar. pastor, mas quando é nessas condições que eu tenho o meu direito de escolha, também você vai ter o direito que Deus também não vai te perdoar. Pronto, acabou. Se você não sabe perdoar seu irmão, nem o vosso pai vos perdoará. Aí é o direito seu, entendeu? Fechamos o ciclo. Se cremos na autoridade da palavra, vamos dar atenção ao que a palavra diz. Mas se decidimos não crer ou interpretá-la ao nosso jeito, à nossa maneira, esquece. Aí nós vamos pagar consequências. Opa! Filipenses 2,13. Temos 5 minutos para fechar essa aula. Filipenses 2,13. Esse texto aqui vocês conhecem, e é como opera a graça em nós. Mas se nós escolhermos que ela tenha liberdade na nossa vida. Deixo bem claro isso aqui. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Está claro, é a vontade dele. Ele quer. Eu quero. Amém. Vai acontecer. A graça vai fluir. Eu não quero. É uma escolha. Então, a boa vontade dele não vai fluir, não vai operar em nós. Alguém está me entendendo, gente? É uma questão de escolha. Eu escolho, amém. Ele vai fazer. Eu escolho, não quero, não quer. Deus não vai pegar você e a mim pelo colarinho, pelo pescoço, apertar, recebe a minha graça. A graça está à disposição. Ô, Para mim, pastor, então, mas pelo amor dele, ele pode te levar a ser um caminho difícil até que você entende o querer dele. Quer dizer, o compromisso vai ser maior. Essa é outra coisa que Deus luta para nos poupar, de nos levar a esse caminho. Mas como foi dito aqui, irmã Lúcia, muita propriedade. O amor dele é tão grande. Não, se a Jeane, para receber minha graça, tem que chorar sangue, vou fazer com que a Jeane chore sangue. Porque eu amo minha filha de tal maneira, ela não está enxergando, mas ela vai chorar sangue. Alguém está entendendo, gente? Vou dar umas varadas nela. E com sangue. E para sair sangue. Nós só entendemos esse linguajar. Infelizmente. Esse é o problema, irmão José. A nossa pecaminosidade, ela é tão crônica, ela é tão avassaladora, que a gente só se quebranta, na maioria das vezes, pela dor. É uma pena dizer isso. Em alguns, com menos, outros com mais dor. Mas é com a dor que não tem jeito. A dor nos encurrala. Você chega à conclusão. Ou eu recebo essa graça pelo amor, ou vou pela dor. E alguns são tão duros que nem pelo amor e nem pela dor. E aí perecem. Deus nos leva ao limite. Ao nosso Exato. limite. 2 exemplos rápidos, que já vamos terminar em 3 minutos. Faraó e Saul. Deus deu todas as oportunidades a Faraó para que ele não tivesse a perda do seu filho primogênito. Lembra-se? Ele deu todas.
todas. Mas diz a Escritura que a cada oportunidade que ele tinha mais, ele se endurecia. A graça de Deus estava ali presente 100%. 100%. Sobre Saul, estava 100% presente, mas Saul foi se afundando, foi se afundando, foi se afundando. Chegou no ponto que ele foi repreendido pelo profeta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, E quem não o rei obedece vira macumbeiro. É mole, pastor, porque é desobediência, é macumbaria, é feitiçaria. comparado ao pecado da feitiçaria. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. É o que está escrito lá. Porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Que Deus tenha misericórdia de nós, não sermos feiticeiros. E Tem às muita vezes gente chamando nas que os igrejas. feiticeiros não vão herdar o reino do céu. Ó, tá E aí. muitas das vezes Eita! nós, como cristãos, tem espírito de feitiçaria dentro de nós, desobediência. E atrapalha o agir de Deus em muitas igrejas, né? Eu ouvi a palavra de um pastor, não vou dizer quem, ele é muito conhecido. Tem muito feiticeiro hoje aqui nesse culto dessa manhã, todo mundo de olho arregalado. Eu não sou feiticeiro, né? Tem muita gente aqui em desobediência, em rebeldia, ou você vai negar o que a Bíblia diz. Se você é rebelde, se você é desobediente, a Bíblia te coloca na posição de feiticeiro. Uau! Foi muito corajoso da parte daquele ministro, quando ele fez o apelo à igreja, mais de 600 pessoas em peso, em pranto. Os primeiros a estarem lá no altar, quem foram? Os obreiros, chorando, pedindo perdão. Presbítero pedindo perdão a diácono, pedindo perdão a pastor, confessando pecado de 20, 30 anos enterrado. Eu fiquei de boca aberta. É, Deus. Quando o chicote bate, o povo tem medo de cair no inferno. Eu tenho que reconhecer o piso do seu pecado e a necessidade do arrependimento e da reconciliação. Meu Deus, meu Deus. Isso é a Pastor, isso é o graça. mesmo quando uma pessoa se converte. A gente escuta muitas pessoas dizerem assim, nossa, aquela pessoa tem tão pouco tempo de evangelho e já foi tão transformada dessa forma. Porque eu vejo que depende muito da forma como você se entrega a Deus para que Ele possa trabalhar na sua vida. Exatissimamente, exatissimamente. Por isso que a gente até se envergonha em olhar uma pessoa que tem 2 anos de fé e olhar para nós que temos 30. Que aquela pessoa de 2 anos de fé se entregou definitivamente muito mais do que nós em 30 anos. Aí entra a inveja de Saul no coração dos outros. Aí entra o outro lado. Aí só graça e misericórdia, meus irmãos. Aí temos que chorar aos pés de Deus para que esse maldito sentimento não nos alcance. Próxima aula. Vamos entrar em longa. Vai ser quente, hein? Falar dessas 3 aqui na próxima aula vai ferver. Longanimidade, santidade e justiça. Irmãos, eu não sei se você vai aguentar, não. Essa próxima aula assim vai ser quente. Nós vamos falar sobre esses 3 atributos comunicáveis de Deus que podemos tê-los, mas algumas das vezes deixamos bastante a desejar. Que o Senhor tenha de nós misericórdia. E entre quarta e sexta-feira, como foi aqui proposto pela nossa irmã Lúcia, obrigado, irmã Lúcia, pela sua excelente sugestão, estarei postando aqui no grupo as respostas dos exercícios que ficamos, né, de colocá-las, mas não colocamos devido a esses pequenos ventinhos, né, que estamos aqui passando, mas nós vamos vencer no poderoso nome de Jesus. Irmãos, o nosso Deus, nesta noite, através da sua palavra, nos ministrou alguma coisa aos nossos corações? Ele pode nos ministrar? Amém. Que a sua graça e a sua misericórdia continuem ao nosso favor, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações e que, como disse a nossa irmã Maria Bandeirinha, eu vou pegar o gancho que ela aqui deixou, vamos nos entregar mais ao Senhor, muito mais, para que Ele possa operar mais ainda nas nossas vidas, porque Ele quer fazer milagres na minha vida, na vida de cada um de vocês, mas vai depender do nível da nossa entrega para com Ele. Se você quer dar tudo para Ele, Ele vai fazer tudo por você e por mim. Se você quer segurar um pouco, então Ele só vai fazer até onde você permitir com que Ele opere em nós. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Maria Bandeirinha, né, que deu o gancho final da aula de hoje. Obrigado, irmã Maria Bandeirinha. Nossa irmã Maria Bandeirinha vai abrir o áudio, ela vai estar agradecendo ao Senhor pela aula de hoje. Próxima semana, não perca, estaremos aqui na nossa
sexta aula da matéria Teologia Sistemática 1. Depois iremos para a sétima e aí viramos para o módulo 2. E como já vimos, já conversado, vamos ser somente uma prova que vai ser no final do módulo 2, né? Mas tendo perguntas do módulo 1, do módulo 2, para então facilitar com uma só prova, dividindo a nota em duas partes. Maria Bandeirinha, muito obrigado a vocês que puderam estar aqui, obrigado pela paciência. Continuo contando com as vossas orações, vocês por nós e eu por cada um de vocês e de suas famílias. E a nossa vitória está garantida no poderoso nome de Jesus. Irmã Maria Bandeirinha nos orando e despedindo, agradecendo a aula de hoje. Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de termos mais uma aula, de podermos estar sendo ministrados com a Tua palavra através do Teu servo, Senhor. Sabemos muitas vezes as dificuldades que têm aparecido na vida do Teu servo, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Ainda que muitas vezes o inimigo possa se levantar para impedir que tudo aquilo que está sendo realizado aqui, todas as segundas-feiras, terças e nos outros dias que o teu próprio Filho ministra a tua palavra, Aleluia. queira impedir, mas nós sabemos que o Senhor, onde coloca a sua mão, Pai, sabemos que tudo acontece e sabemos que o Senhor tem estado no controle, não só da nossa vida, como também da vida do teu servo, da saúde dele, da saúde da sua esposa, Pai. Pedimos ao Senhor que levante anjos, Senhor, ao redor da moradia do teu servo. Pai, levanta pessoas que possam estar ajudando, que seja em oração, que seja financeiramente, que seja do jeito que o Senhor entender que tem que ser ajudado o teu servo, Pai, para que a tua obra não pare. Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela rica semana que o Senhor vai nos conceder, Pai. Queremos, ó Deus, louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o único que merece toda essa honra e toda essa glória, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo que aconteceu aqui nesta aula, pelos esclarecimentos, Pai, pelo crescimento espiritual que nós, todas as segundas-feiras, estamos ganhando, mais uma vez, através do teu servo, Senhor. Guarda a sua vida, Senhor, proteja-o, Senhor, de todo mal, assim como nós também, a nossa casa, o nosso lar, e toda a nossa família, Pai. E assim eu oro, já te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Quero também agradecer os alunos que já fizeram o pagamento do mês presente de junho. Se ainda não fez, até o dia 30 de junho próximo, está em bom tamanho. Muito obrigado, Deus os abençoe. Nosso lema para fecharmos a nossa aula de hoje: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder para sempre. Muito obrigado. Ó, no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe. Uma ótima noite de segunda. Semana abençoada. Vejo vocês próxima semana, próxima segunda, 24 de junho. Estamos aqui, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Obrigado a todos. A paz do Senhor. Muito obrigado.